Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o pão, um dos alimentos mais consumidos no mundo e que tem estudos que apontam que os pães começaram a ser produzidos há aproximadamente 6.000 anos na região da Mesopotâmia, hoje Iraque, e foram difundidos entre as várias civilizações da antiguidade. Esse pão era resultado de uma mistura seca, dura e amarga, feita à base de farinha de trigo. A origem do pão está intimamente ligada ao processo de sedentarização do homem, quando se iniciou o desenvolvimento da agricultura, sendo o trigo um dos cereais resultantes dessa atividade produzida. No cristianismo, o pão tem um valor simbólico tremendo. Aqui ele representa o corpo de Cristo. O próprio Mestre Jesus afirmou: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome." Isso está em João 6,35. E tomando um pão, tendo graças a Deus, o partiu e lhes deu, dizendo: "Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." Isso está em Lucas 22:19. Assim como o pão é um alimento nutricional, Jesus é alimento para a alma. Atualmente, o pão é o alimento mais popular do mundo, sendo produzido em todas as sociedades. Entretanto, ele não foi sempre da mesma forma e nem teve sempre o mesmo aspecto. Ao longo do tempo, sua produção foi se alterando até chegar ao que nós temos nos dias de hoje. Apesar dos registros de 6.000 anos, o processo de fermentação foi uma técnica desenvolvida já pelos egípcios por volta de 4.000 anos antes de Cristo, dando ao pão o aspecto pelo qual o conhecemos hoje em dia. Por ser um produto extremamente necessário à alimentação, ele foi usado durante muitos séculos também como moeda. Há indícios de que os faraós o utilizavam como meio de pagamento por serviços realizados. Em Roma, por exemplo, o pão era um dos componentes da política do panis et circenses, ou seja, pão e circo, muito utilizada pelos imperadores para manter uma satisfação aparente da população, desviando a atenção das disputas de poder e das condições de vida a que o povo estava submetido. Exatamente como nos dias de hoje, ou seja, nada se cria, tudo se copia. O trigo era distribuído em espetáculos públicos pela administração do império. Durante a Idade Média, o pão era feito artesanalmente no ambiente doméstico pelos camponeses. A limitação agrícola e a técnica que tinha essa classe social não possibilitava a produção de pães fermentados, o que resultava em um produto de menor qualidade. Situação diferente era vivenciada pelos senhores feudais, que consumiam pães de maior qualidade produzidos nas padarias dos castelos. No Brasil, o pão começou a ser conhecido no século XIX, e entre as variedades existentes, o mais consumido é o pão francês, também conhecido como pão de sal, produzido a partir de uma mistura de farinha, água, fermento e sal. Foi também neste período histórico que surgiu a figura do padeiro, que aos poucos passou a se organizar em corporações de ofício, controlando assim o processo de produção do alimento e gozando de certo prestígio nas cortes. Mas isso é história para outro vídeo. Algumas curiosidades sobre o pão. Em Teresina, São Luís, Belém, o pão francês, esse aí da foto, também chamado de carioquinha, é conhecido como massa grossa. O outro, foto, essa aí que você está vendo, como pão massa fina. No Ceará é pão d'água e pão sovado, respectivamente. Na Bahia é pão de sal e pão doce. Agora é interessante, a cultura judaica entende o fermento como símbolo de corrupção. Por isso, em rituais religiosos e datas específicas, produzem o pão ázimo, que não leva fermento, esse aí da foto que você está vendo. No Marrocos, é proibido usar uma faca para cortar o pão, pois é considerado algo muito violento. O pão é considerado pelo cristianismo como um alimento divino.
A Rússia, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas a Rússia é tida como a terra de maior consumo de pão per capita, ou seja, em torno de 120 quilos por pessoa do alimento por ano. O segundo lugar é do Chile, com um consumo de 93 quilos por pessoa. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.